todas as mídias de entretenimento, seja na música, literatura, cinema ou videogames, quando algo de grande apelo é muito aguardado e pleiteado pelos fãs, existe o que no português moderno é chamado de hype. A famosa hipérbole que ganhou um novo significado nos últimos anos. É verdade que na maioria dos casos, existem grandes empresas por trás construindo todo esse cenário e causando uma euforia descontrolada. Porém, quando falamos em arte, é natural que autores renomados ou produções reconhecidamente consagradas gerem no público uma ansiedade desmedida. Do mesmo modo e na mesma intensidade, o famigerado flop, ou fracasso, é difundido aos quatro ventos quando a coisa em questão não atinge os números aguardados de vendas ou mesmo não possui a qualidade esperada. Há quem diga, aliás, que a queda é ainda mais celebrada que a ascensão. Flopar atualmente para muitas empresas pode significar o seu fim, e se é visto ali má intenção por parte do criador, este certamente será cancelado. Ou seja, existe uma linha muito tênue entre o sucesso e o desastre. Só que nos últimos tempos, o cenário dos jogos eletrônicos tem se destacado quando o assunto envolve hype e flop. Desde pré-vendas milionárias e investimentos colossais nas ações das empresas, até revoltas como o pedido de devolução do produto e ameaças surreais de mortes. Alguns conseguem dar a volta por cima, se reerguer após o baque e até mesmo atingir aquilo que prometiam. Porém, a grande maioria não resiste às críticas e acabam enterrando de vez o projeto. Isso quando não acontece o pior e a empresa vai pro buraco. Partindo disso, separei aqui alguns dos principais casos recentes nos games que deram o que falar e se enquadram perfeitamente em vários desses motivos aí citados. Obras que eram bastante aguardadas pelo público, mas que acabaram dando errado. Alguns ficaram de fora porque simplesmente não tinham o mesmo potencial ou foram solenemente ignorados. Então, bora lá conferir essas pérolas. A primeira reimaginação do clássico Star Wars Battlefront pode ser considerado um acerto. Apesar de ter sido um sucesso moderado, foi bom o suficiente para ganhar uma continuação. O primeiro título focava ali basicamente no multiplayer aos modos Battlefield e inseria os personagens clássicos da saga em arenas de batalha. Nada tão complexo. Já o segundo prometia novos modos, mais personagens e criar até uma campanha single play para quem pediu ali no anterior. Acontece que na época do seu lançamento, o esquema de loot box e microtransação dominava grande parte do mercado, principalmente os jogos da Electronic Arts, e o game era quase que inteiramente construído em cima dessa mecânica no que se refere à progressão e desbloqueio dos personagens conhecidos. Alguns players relataram que jogaram cerca de 2.000 horas para conseguir desbloquear figuras como Luke Skywalker e Darth Vader. Tudo isso virou um escândalo na época, fazendo o jogo sucumbir totalmente e a prática de microtransações ficar no radar de muita gente, dando até problema político. Uma franquia que há muito não dava as caras e que nos 3 títulos existentes possuía uma excelência absoluta foi Marvel vs Capcom, onde os fãs aguardavam a chegada de um novo título da saga, principalmente depois do imenso sucesso dos filmes da Marvel Studios. Sem isso nos planos, a Capcom correu enquanto ainda tinha os direitos de alguns personagens, sem os X-Men ali na época da Fox, e preparou nas pressas o tosquíssimo Marvel vs Capcom Infinite, um jogo que trazia modelos bizarros que foram até corrigidos através de atualizações ali nas pressas e também reciclavam diversos assets do Marvel vs Capcom 3. Só para vocês terem uma noção, os novos visuais de Chris do Resident Evil e Dante do Devil May Cry nos jogos atuais foram completamente ignorados, já que a Capcom não fez questão de disfarçar que estava ali utilizando os mesmos modelos do Marvel vs Capcom 3. Como se não bastasse, personagens popularmente contemporâneos como Pantera Negra foram vendidos à parte do jogo original, esse que veio a preço cheio, um verdadeiro vexame que afetou nas vendas e na recepção da crítica e do público. Os exemplos a seguir merecem uma dobradinha porque ambos os casos tiveram um final feliz. É claro que eu tô falando de Final Fantasy XIV e No Man's Sky, obras que quando lançadas eram tidas para muitos como injogáveis. Com Final Fantasy XIV, a Square foi ainda mais radical, decidiu recomeçar tudo do zero, refazer tudo, desde a história principal até a base de gameplay.
Hoje, Final Fantasy XIV Online é um dos MMORPG mais celebrados e queridos da indústria. Já No Man's Sky, o boca a boca do jogo indie que não teria limite de planetas em sua exploração, acabou gerando uma das situações mais constrangedoras de um exclusivo lançado com o selo PlayStation. Felizmente a Hello Games conseguiu aos poucos ir pondo em prática o que prometiam e hoje existem legiões de jogadores decididos a explorar ao máximo o universo de No Man's Sky. Ai, Microsoft, por que não voltas a ser gente, hein? Zoeiras à parte, não é só a Sony que passa vergonha. A Microsoft paga a conta e manda o recibo nesse sentido. A começar por Crackdown 3, anunciado em 2014 e adiado inúmeras vezes com a justificativa de uma nova tecnologia de renderização por meio de nuvem. O jogo foi lançado apenas em 2019 e não trazia nada de novo, além de meia dúzia de missões repetidas e uma jogabilidade pobre. Nesse meio tempo, trouxeram o ator Terry Crews para dar uma alavancada nas vendas, mas de nada adiantou, pois a recepção de Crackdown 3 foi mais fraca que café de orfanato. Paragon é um caso à parte que resultou em final feliz no fim das contas, devido à empresa largar mão de certas coisas e dar um presente aos apreciadores dos games. Inicialmente lançado para competir com o petardo Overwatch e anunciado como um combate gratuito em arena, chegou até ser um pouco comentado na época. Mas logo Paragon morreu e foi totalmente ignorado, aparecendo como um fracasso da hoje poderosa Epic, que a partir disso decidiu rumar para outro projeto e disponibilizou todos os recursos que foram utilizados no game de forma gratuita para que outros desenvolvedores e demais curiosos trabalhassem em algo da vertente ali de Paragon e o troço assim pudesse ganhar uma vida nova. Um dos nomes mais tristes a figurar essa lista é sem dúvidas Mass Effect Andromeda, uma franquia de ficção científica que, apesar de estar envolvida em polêmicas, vide alguns finais peculiares, conseguiu trazer obras sensacionais, e com Andromeda foi criado um enorme hype, principalmente por sua desenvolvedora BioWare ter vindo da obra-prima Dragon Age Inquisition, prometendo revolucionar novamente. Na época, o ódio do público pela EA já era grande o suficiente, só aumentou quando os jogadores viram a versão vanilla de Mass Effect Andromeda, repleta de bugs, funcionando mal e com um dos casos mais bizarros de Uncanny Valley já vistos nos games. Hoje existe uma variante melhorada e até interessante, mas nada disso foi suficiente para quase enterrar de vez a franquia. Ainda bem que tivemos aí um remaster, né, pra gente relembrar o quão bom esses jogos eram. Uma pena, pois claramente ainda tinham muito a dizer e fazer com Mass Effect. De novo temos um caso onde decidiram trazer para os games o grande filão cinematográfico dos super-heróis da Marvel, dessa vez pela aba da poderosa e respeitada Square Enix. O anúncio de um jogo com os Vingadores deixou o mundo inteiro em polvorosa, mas nada disso era devido, já que desde o trailer, Marvel's Avengers se mostrou horroroso visualmente e absolutamente desinteressante em sua proposta de gameplay, com rostos genéricos e toscos, já que não queriam pagar os direitos autorais ali aos atores, nem seguir os quadrinhos, né, propriamente ditos. Os heróis viraram meme rapidamente e foram ridicularizados na internet, onde mais tarde tiveram que retrabalhar tudo e adicionar novas ideias de design. Nada disso foi suficiente para apagar o quão medíocre e sem graça foi o jogo moderno dos Vingadores. E espero que os heróis da Marvel ganhem aí um novo jogo. De todos os listados, Fallout 76 chega a ser o mais ofensivo. Isso porque a franquia Fallout sempre nos brindou com excelentes jogos. Vide as obras-primas Fallout 3 e Fallout New Vegas. Chega a ser ridículo podermos constatar como Fallout 76 foi lançado. Todo quebrado, bugado, com combates que não funcionavam, o visual era tenebroso, um online simplesmente impraticável, enfim, uma série de fatores que, mesmo com investimentos futuros da própria Bethesda, não conseguiu sair do lugar, e é algo que honestamente devia ser esquecido e riscado de vez do mapa.
De novo a BioWare, agora com Anthem, um dos games que deixou todos boquiabertos quando apareceu na E3 de 2017, na conferência da Microsoft. Com gráficos nunca vistos antes, um personagem no multiplayer que voava e mergulhava em meio a construções antigas ali tomada pela selva e um sistema tático impressionante com explosões que chegavam a superar Battlefield. Era algo inacreditável. E de fato, tudo isso não passava de armação, onde chegamos ao ponto de ex-funcionários que trabalhavam no título relatarem que nem sabiam que os mens podiam voar ali e mergulhar em meio à jogatina. Tudo aquilo que vimos não passava de uma grande animação em cutscene pré-renderizada, e após o seu lançamento, as coisas ficaram ainda mais claras. Anunciado como sucessor de Destiny, Anthem era um loot genérico construído num sistema tão mal feito que nada funcionava bem. A BioWare havia até prometido consertar aquele bagulho lá, mas recentemente avisaram que já era. Anthem está oficialmente morto para o estúdio e para os jogadores, é claro. Óbvio que o nosso pódio não poderia ser ocupado por mais ninguém senão por Cyberpunk 2077, tido por muitos como a maior decepção da história dos videogames. Também não é para menos. Anunciado quase 10 anos antes pelo até então mediano estúdio polonês CD Projekt Red, já que o advento do The Witcher 3 não havia acontecido, Cyberpunk 2077 prometia revolucionar totalmente o conceito de interatividade nos games e trazer um mundo rico e completamente embasbacante visualmente, além de refinar o gameplay e dar liberdade total ao jogador. Iriam também adicionar ideias progressistas e pouco comentadas ali nesses grandes títulos. A verdade é que desde o play inicial, a sensação que Cyberpunk 2077 passa é de algo quebrado, incompleto, mal polido e resolvido. Eu mesmo confesso que peguei o jogo no lançamento e larguei em poucas horas. Não queria estragar minha experiência com o troço, mesmo no PS5, que tinha uma versão pelo menos jogável, já que a do Play 4 nem isso fazia. Ainda é considerado um sucesso de vendas, principalmente devido aos milhões de pré-vendas. Mas este foi um baque inegável para CD Projekt e seus futuros projetos. Cyberpunk 2077 talvez tenha mudado a percepção de muita gente na hora de fazer pré-compras, já que sua estreia foi traumatizante. Mas e aí? Quais foram os maiores fracassos e decepções que tiveram com games? Chegaram a pegar algo no lançamento e pensaram em pedir reembolso? Comenta aí o que achou do vídeo e fala se faltou citar alguma coisa. Se curtiu o que viu, compartilha com os amigos e se inscreve no canal. É importante que vocês deem essa força, gente. Eu sou o Wilker Medeiros e espero muito ver vocês aqui no próximo vídeo. Abraçaço!